Olá, meu amigo, meu irmão, minha irmã, a você que está entrando no nosso canal, você sendo evangélico ou não, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Fábio Costa e o nosso objetivo aqui é trazer uma reflexão da palavra de Deus ao seu coração. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, é só apertar aí inscrever-se e você já vai estar participando do nosso canal aí no YouTube. E com certeza, quando nós tivermos aqui um vídeo, lançarmos um vídeo, postarmos um vídeo, você vai estar recebendo de primeira mão aí no seu celular, em nome de Jesus, tá bom? É um prazer muito grande ter você aqui comigo nesta hora. Você poderia estar em tantos canais, ouvindo tantos pastores, ouvindo tantas coisas, e você parou aqui para me ouvir. Então seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Eu sou pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Enriquecendo a Vida Espiritual, aqui na cidade de Bragança Paulista. Nós estamos localizados na Rua José Vulcano, número 85, na Planejada 2. Então você que mora em Bragança Paulista, que por algum motivo não está congregando, está parado na sua casa, um dia serviu a Deus, mas por algum motivo você parou, eu quero convidar você para estar conosco em um de nossos cultos, tá bom? Nós temos terça-feira da palavra às 19h30, quinta profética às 19h30 e aos domingos o nosso grande culto às 19 horas. Uma programação toda especial para adorarmos a Deus. E para mim vai ser um prazer ter você ali com a sua família, tá bom? Deus abençoe. Marca aí o endereço: Rua José Vulcano, número 85, na Planejada 2. Se você tem um exemplar da Bíblia Sagrada, localize aí o texto que está inserido no Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo de número 13. Isso mesmo, Evangelho que escreveu Mateus, capítulo número 13. Esse texto que nós vamos ler aqui, ele também está relatado em Marcos e também está relatado em Lucas. Não sei se você sabe, mas Mateus, Marcos, Lucas e João são considerados evangelhos sinóticos, ou seja, evangelhos que têm a mesma comparação. Geralmente, o que está escrito em Mateus, está escrito em Marcos, está escrito em Lucas e também está escrito em João. Não são todas as passagens, mas muitas histórias eles narraram também nos seus evangelhos. Cada um de uma forma escrita, de cada um para um tipo de povo, mas o mais interessante é que este conteúdo, ele significa o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor, Mateus, capítulo de número 13 e versículo de número 54. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sua sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a esta sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José, e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Meus queridos, existe uma diferença muito grande de fama e de sucesso. Uma pessoa ela pode ser famosa através de um feito que ela possa realizar em qualquer circunstância e este feito proporcionar de uma tal forma que vai lhe trazer fama. Alguns por alguns dias, por alguns meses, por alguns anos, enfim, ele pode ser famoso. A gente observa aí muitas pessoas, principalmente no YouTube, ou alguns vídeos que alguém fez e conseguiu fazer lá uma palhaçada, ou fez uma música, ou fez alguma coisa que chamou a atenção, ele ficou famoso por aquilo ali. Ele é até convidado para alguns programas de televisão, aquela coisa toda. Só que
o que vai acabar acontecendo? Isso aí vai acabar um dia, porque fama, ela pode proporcionar para o cara isso naquele momento, mas depois pode desaparecer. Agora, o sucesso é a aplicação daquilo que nós fazemos durante a nossa vida. Então, quando a Bíblia fala que a fama de Jesus correu por toda a circunvizinhança, não quer dizer que Jesus ficou tal ponto famoso que ele deixou de acreditar na sua origem. Não, Jesus não deixou que aquela fama soasse no seu coração de um lado negativo. E é isso aí que é o perigo da fama, que tem pessoas que são levados pela fama. Ele deixa a fama mudar até o seu caráter. E eles passam até mesmo a evitar a sua origem pobre, a sua origem simples. Alguns que chegam a ser famosos têm vergonha do pai, têm vergonha da mãe, têm vergonha dos irmãos. Por quê? Porque ele criou um patamar diferenciado aonde a sua velha vida lá atrás, muitas vezes, traz para ele um sinônimo de tristeza, um sinônimo de vergonha. E ao contrário de Jesus, quando a Bíblia fala que ele recebeu fama, é porque outras pessoas saíram falando por lá e para cá que Jesus Cristo ele estava curando, que ele estava restaurando, que ele estava transmitindo o poder de Deus. Agora, o que Jesus teve, na verdade, foi um ministério de sucesso, que foi aplicado durante os 3 anos que ele teve de ministério. Jesus começou o seu ministério aos 30 anos de idade, e ele morre aos 33, né? Morre e ressuscita aos 33. Então foi 3 anos somente de ministério, a qual lhe deu sucesso para a vida toda, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ou seja, é o único que será lembrado por todos os tempos, todos os dias, todas as horas, todos os segundos, pelo sucesso que ele fez e ainda faz, porque a tua palavra ainda diz que o nome dele é o nome sobre todo nome, e quando é pronunciado o nome do Senhor Jesus Cristo, o inferno treme. Até hoje, esse nome tem poder. Agora aqui o texto vai nos mostrar que Jesus então não deixou que aquela fama que todos estavam falando que ele tinha, ele não deixou que isso roubasse a sua origem, tirasse aquilo que era da sua essência. E Jesus então vai para Nazaré, vai para a cidade a qual ele passou a infância, passou a pré-adolescência, passou a adolescência, passou a juventude e saiu dali para ir para o Rio Jordão, ser batizado por João e iniciar o seu ministério. Olha que coisa interessante. Jesus passou a vida toda em Nazaré e todos que moram em Nazaré conheciam quem era Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E agora ele vai para lá. Eu acredito que você já voltou depois de muitos anos, aonde você um dia foi criado, onde você jogou bola, onde você soltou pipa, onde você brincou de fubeca, brincou de peão, brincou de tanta coisa, né, que hoje não se brinca mais. E às vezes eu fico lembrando da minha infância e tenho uma certa saudade, né? Quando a gente brincava de rouba-bandeira, quando a gente brincava de queimada, quando a gente brincava de esconde-esconde, brincava de polícia-ladrão. Infelizmente, hoje a gente não vê mais essas brincadeiras, né? A gente vê o adolescente sentado no sofá, com o celular na mão, o outro lá, o outro cá, o pai cá, a mãe aqui. A gente não vê mais, né, essas brincadeiras, né? Aquele futebolzinho de rua, né? Uma esquina contra a outra, uma rua contra a outra, já não vê mais isso. Então eu cresci no meio disso. E confesso aos irmãos que eu tenho saudade disso. E eu creio que, como eu, você também tem. E se você voltar na onde você cresceu, por mais que lá naquele campinho de futebol se transformou uma escola, se transformou numa empresa, ou quem sabe fizeram uma padaria, naquela esquina que você escondia, né? Agora que era estrada de terra, agora tá lá um grande asfalto bonito, né? Onde tinha uma árvore, agora tem outra coisa. Por mais que mudou, eu acredito que quando você vai lá, você lembra da sua infância. Você lembra que você quebrou a janela do vizinho, o vidro do vizinho com a bola, que você discutiu com o amiguinho, que foi ali que você deu um chute e arrancou um dedão do pé, a unha do dedão do pé. Infelizmente, né, aconteceu isso com a gente, aconteceu muito isso comigo. E quando a gente vai nesse lugar, a gente lembra
né? Então eu creio que quando Jesus chegou lá em Nazaré, ele lembrava da sua origem. E agora ele chega com o poder de Deus sobre a sua vida. Agora ele está exercendo o ministério. Até aquele momento que ele morava ali, o Senhor Deus não permitiu que Jesus aparecesse. Mas quando Jesus agora cumpre aquilo que as Escrituras mandou cumprir, agora Jesus volta ali. E Jesus volta diferenciado, Jesus volta falando com virtude, Jesus volta falando com graça, Jesus volta falando com autoridade. Jesus agora não é mais aquele Jesus que andava pelas ruas de Nazaré, aquele que pegava madeirinha para o seu pai que era carpinteiro, aquele que ia na padaria comprar o pão para Maria, aquele que já brincava de soltava pipa com o seu irmão. Jesus não é mais aquele, Jesus agora é aquele que veio para cumprir um reino de Deus. E quando isso acontece, na onde ele morava, algumas pessoas até se maravilharam no início. Falaram, nossa, ele voltou diferente. Mas espera aí, ele não é filho de Maria? Ele não é o filho do carpinteiro? Ele não é irmão de Ciclano? Ele não é irmão de Beltrano? E é assim também conosco, irmãos. Os que vai nos dar honra, geralmente são os de fora. A gente observa que a maioria dos que estão de dentro não nos honra da forma qual é para nós sermos honrados. E nós não podemos pegar isso como sinal de desmotivação. Temos que pegar isso como motivação e entender que a obra tem que continuar. Acreditando ou não em quem nós somos, você tem que saber qual que é o seu objetivo aqui nesta terra. Ou seja, quem sabe alguém não quer falar ou até mesmo aceitar que a autoridade de Deus está sobre a sua vida, mas você sabe que ela está na tua vida, e quando você abre a sua boca, alguma coisa de bom acontece. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos ficar desmotivados, porque o contexto nos mostra que na nossa pátria nós não teremos honra, e também na nossa casa nós não teremos honra, que sempre verão aquele Fábio que bagunçava, aquele Fábio que fazia coisa errada dentro da nossa casa. Nós não podemos deixar que essas coisas anulem um ministério a qual o Senhor Jesus Cristo tem na minha vida e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, propriamente, a gente observa que as pessoas batem mais continência para as pessoas que elas não conhecem do que para aquelas que elas conhecem. Tem gente que todos os dias ele clica lá o dedo em postagens, curte coisas de pessoas que ao menos fizeram uma oração por elas, mas elas não têm a coragem de muitas vezes, numa palavra como essa, dizer, glória a Deus, Deus está te usando, pastor, Deus está falando comigo através da sua vida. As pessoas não têm esta humildade para fazer isso. Às vezes nós pegamos no nosso Face, compartilhamos mensagem de pessoas que enchem um caminhão de linguiça, mas não temos coragem de compartilhar a mensagem com o irmãozinho e irmãzinha da nossa igreja, às vezes faz com um pouco de simplicidade. Quantos irmãos da nossa igreja e quantos irmãos que me conhecem que até agora ainda não se inscreveram no meu canal e também nem ouve as mensagens que eu coloco no canal, que hoje é a terceira, né? Mas que nem ouviram. Passaram lá, mas não terminaram de ouvir. Mas garanto para você que do Juno Trovão, do Marco Feliciano e de todos esses pregadores que existem aí, já ouviu de todos até 20, 30 vezes, mas não ouve o da gente. Por quê? Porque não dá honra para o profeta da própria casa. Infelizmente acontece isso. Estou falando isso para poder cobrar ninguém não, tá? Não vai se inscrever porque eu falei isso não, porque isso tem que partir daqui do coração. Com crente tem que partir daqui do coração. Louvado seja o nome do Senhor. Sem hipocrisia, né? Mas com amor, com dedicação, entendendo que nós somos considerados também, apesar de muitas vezes as pessoas considerar como profetas da última hora. Então a minha mensagem neste terceiro vídeo é isso aí, meu irmão. Independentemente se a sua mãe chama Maria, se o seu pai chama José, se conhece todos os nomes dos seus irmãos, você sabe o porquê que você está na presença de Deus. Você sabe qual que é o objetivo e a missão que Deus te deu nesta terra. Então continue falando, continue pregando, dentro da tua casa, fora da tua casa, lá fora, para os seus amigos, por aqueles que não acreditam, continua pregando. Não deixa esta mensagem, mas ele é fulano, ele é ciclano, ele é beltrano. Não deixe isso, porque se você der ouvido para isso, o teu ministério será anulado. Outra coisa que nós vimos bastante,
que muitas vezes as pessoas têm a tendência de criticar outras pessoas quando elas voltam para a casa de Deus. Quantas pessoas que trupicaram, que um dia tiveram bem falando da palavra de Deus e depois por algum motivo se distanciaram dos caminhos do Senhor, ou até mesmo se enfraqueceram e até mesmo voltaram a fazer as práticas do mundo. E quando elas voltam para a igreja, nós começamos a criticá-las, começamos a questioná-las como que se nós tivermos a razão, glória a Deus. Não importa o que a pessoa fez, o que deixou de fazer. Se ela se arrependeu, Deus a perdoou, está dando a oportunidade para ela de uma restauração. Nós não temos que ficar aqui como juiz para acusar ninguém. Nós não temos que ficar ressuscitando o passado de ninguém. Ah, mas você viu lá, ela fez isso, você viu lá, ele fez aquilo, você viu lá, ele falou isso, você viu lá. Não, nós não estamos aqui na categoria de juiz, mas nós estamos na categoria de servos. E servos, ele foi feito para servir, primeiramente a Deus e depois servir a seu próximo, dando ombro para essas pessoas chorar e também apoio e incentivo para elas continuarem pregando a palavra de Deus. Não queira sufocar as pessoas que estão voltando em Nazaré para tentar fazer sinais e prodígios. Seja alguém diferenciado dentro dessa sinagoga, que em vez de levantar com o dedo de juiz, levante com as mãos intercessoras, para que esta pessoa possa ser usada por Deus, muito mais ainda do que você. Que tem pessoas que ele quer a glória, a fama e o sucesso só para ele. Vou te dizer uma coisa, a fama você pode até adquirir, mas ela pode te derrubar. A glória você nunca vai ter, porque a Bíblia diz que Deus não divide a glória com ninguém. E o sucesso só vai vir na sua vida se você for uma pessoa humilde e reconhecer que você tem que, primeiramente, aprender a estender as mãos para o próximo. Amém? Que Deus te abençoe, que você fique com esta reflexão. Compartilhe, se inscreva no canal e também fale para as outras pessoas, para elas não deixar que os questionamentos de Nazaré deixe elas paralisadas de falar que Jesus Cristo salva. Naquele dia, Jesus não conseguiu fazer muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes, nós também não conseguimos fazer o que nós desejamos fazer, porque todo mundo está nos vendo como o filho do carpinteiro, como como o filho da fulana, como irmão de ciclano, e estão esquecendo de ver que nós somos chamados para fazer a diferença. Jesus saiu dali, não parou seu ministério. Ao sair dali, fez muitos sinais e maravilhas em outro lugar. Porque se alguém não te quer num lugar, sempre tem um lugar que te quer. Não se esqueça disso, viu? Às vezes você não dá o devido valor para uma pessoa, mas existe alguém lá na frente esperando para valorizar aquela pessoa. Então, muito cuidado você que questiona o teu pastor, que questiona o teu líder, que questiona a tua igreja, viu? Porque muitas vezes não está servindo para você essa igreja, não está servindo para você esse pastor, mas existe uma multidão que está esperando ele para ser o pastor deles, para ser o líder deles, porque eles vão honrar da forma a qual ele merece ser honrado. Então, para você ter honra, aprenda também a honrar as pessoas, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica com essa reflexão. Deus abençoe.